Proponho a você que está estudando para o ENAD uma questão com base no meu livro Filosofia do Direito. Aqui neste meu livro eu apresento um trecho da obra que assim diz: Kelsen é o ápice da redução analítica. Miguel Reale é o exemplo de uma resistência romântica a essa redução total. Jürgen Habermas é o exemplo do proveito dessa redução em benefício de sua posterior reelaboração e extensão à política, à economia, à cultura e à sociedade. Assim sendo, pode-se falar de uma filosofia do direito juspositivista pré-reducionista, outra plenamente reducionista e outra pós-reducionista. Compreendendo os pensamentos jurídicos juspositivistas a partir das fases eclética, estrita e ética, apontar o correto. Neste trecho do meu livro Filosofia do Direito, apresento aqui possibilidades de leitura sobre as filosofias contemporâneas juspositivistas. Apresento um encaminhamento de 3 momentos do juspositivismo. Uma fase dita eclética, outra dita estrita e outra dita ética. A fase eclética é aquela que mistura a compreensão do direito enquanto norma com elementos externos à própria normatividade. Miguel Reale, quando fala de norma, mas também de fato e de valor, ele está sendo eclético e não apenas um juspositivista estrito. A fase estrita do juspositivismo é aquela que busca compreender uma ciência do direito como sendo ciência só da norma jurídica, e Kelsen é o campeão desta leitura. E uma fase ética mais recente, de últimas décadas, que vai considerar que o direito positivo apresenta virtudes éticas, democráticas, que implicam benefícios para a sociedade, a economia, a cultura. Neste caso, Habermas, filósofo contemporâneo, é um dos que propugna que há uma relação no direito contemporâneo de muita proximidade com o próprio espaço democrático e com as garantias de uma certa moralidade ou eticidade da sociabilidade contemporânea. Muito bem, são 3 fases, portanto, do juspositivismo, e nós vamos entender agora as alternativas e buscar compreender aquela que seja a alternativa correta. Na alternativa A, para a teoria do direito de Miguel Reale, a normatividade não é um elemento necessário. Mentira, embora para Miguel Reale nós tenhamos a compreensão do direito a partir de norma, fato e valor, não só da norma, mas a norma é um elemento necessário da compreensão jurídica. Portanto, Miguel Reale é um juspositivista, apenas não reducionista, como é a linha de pensamento de Kelsen. Portanto, esta aqui é uma resposta errônea, esta resposta da letra A. Letra B. Hans Kelsen, em sua teoria pura do direito, reduziu a juridicidade à análise moral. Não. Kelsen separou juridicidade de análise moral. Trata-se aqui do oposto. Aquilo que se possa pensar em termos teóricos, científicos, como juridicidade, não diz respeito à análise moral, mas diz respeito à análise das normas jurídicas, como se apresentam, portanto, um fundamento normativo da própria ciência do direito. Também, esta alternativa B é uma alternativa errônea. Alternativa C, Jürgen Habermas só considera que o direito seja válido se atender às razões de Estado. Nós poderíamos até dizer que um certo juspositivismo estrito associa normatividade a uma vontade do Estado, aqui em sentido amplo, a uma razão de Estado. Habermas diz o contrário. Esta leitura contemporânea que ele busca fazer sobre normatividade jurídica exatamente atende a interesses como, por exemplo, uma eticidade democrática e não simplesmente as razões de Estado, como se for aqui a razão íntima de uma decisão dos governantes ou da norma pela norma. Portanto, não se trata aqui de associar o direito à razão de Estado na leitura de Habermas. Alternativa C, incorreta. Alternativa D, o pós-constitucionalismo, este movimento que tem em Habermas um paralelo possível em termos filosóficos, é uma tendência juspositivista pré-reducionista. Não se trata de pré-reducionismo, não se trata do tempo anterior à redução à norma em termos de teoria do direito operada por Kelsen. Poderíamos até imaginar que Miguel Reale é um pré-reducionista, mas o pós-constitucionalismo, este sim, podemos dizer que seja pós-reducionista. Ao tempo posterior dessa leitura apenas técnico-normativa, se trata aqui então de uma leitura que vai dizer que o direito deve se espraiar, deve se pensar enquanto princípios, enquanto uma organização de valores. Isso aqui não é um pré-reducionismo, é um pós-reducionismo. Portanto, letra D também é uma alternativa errada.
Resta-nos a letra E. Com Kelsen, a cientificidade jurídica se torna plenamente referenciada em elementos normativos. Verdade, com Kelsen, aquilo que se chamará de ciência do direito será referenciado em elementos normativos. A teoria pura do direito é puramente normativa. Esta, portanto, é a alternativa correta, a letra E. Reiterando aqui a sua resposta, nesta letra E, com Kelsen, a cientificidade jurídica se torna plenamente referenciada em elementos normativos. Ciência do direito para Kelsen será uma ciência da norma jurídica, não dos valores, não dos fatos, não da moral, nem do bom proveito democrático dessas mesmas normas jurídicas.